Onde quer que esteja, você está muito bem acompanhado. Sintonia no Bem, divulgando o Espiritismo com amor. A partir de agora, na web rádio Sintonia do Bem, acompanhe coisas do cotidiano, abordando assuntos do dia a dia, discutindo sempre à luz do Espiritismo. A apresentação dos comunicadores, Rodrigo Franco e Carvalho Filho. Sejam bem-vindos. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com o nosso programa Coisas do Cotidiano, transmitindo pela rádio Sintonia no Bem nessa quarta-feira, dia 8 de abril de 2020, em pleno afastamento social. E, mais uma vez, é bom que se diga, nós estamos com o nosso programa de maneira improvisada, justamente porque estamos evitando trazer os convidados, a participação do Rodrigo, meu irmão, companheiro de programa, para que nós possamos manter um número mínimo de pessoas com a distância segura. O Claudinho está ali quase 3 metros de distância e às vezes ele até encosta lá na parede com medo de ficar muito próximo. E nós damos, então, continuidade, porque tem chegado, através do nosso WhatsApp, inúmeras perguntas. Inclusive, no programa próximo passado, o tempo não foi suficiente para que nós respondêssemos todas as perguntas, pelo motivo do qual nós vamos dar continuidade nesse. Você já pode mandar suas dúvidas, questionamentos, sugestões, através do nosso WhatsApp pelo 64-99603-1234 ou pelo telefone fixo, diretamente aqui no nosso estúdio, pelo 64-3014-4009. Hoje nós estamos ao vivo pela rádio Sintonia no Bem, mas também sendo retransmitidos pelas páginas do Conselho Espírita Local de Jataí, pelo Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, o Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Mineiros, o Centro Espírita Casa do Caminho, também de Jataí, o Lar Espírita Forças do Amor de Jataí, o Centro Espírita Joana d'Arc da cidade de Caçu e o Centro Espírita Mansão do Caminho da cidade de Quirinópolis. Gostaríamos também de mandar um agradecimento especial para o seu Hélio, que é um dos responsáveis pela retransmissão da Rádio Fraternidade de Uberlândia e que carinhosamente está acompanhando o nosso programa hoje. Muito obrigado, seu Hélio, pelo carinho, pela atenção, um beijo no seu coração e que Jesus possa continuar te iluminando nessa sua intenção de participar na divulgação da doutrina espírita, levando consolo a tantos quantos corações, todos os dias, carinhosamente pela manhã, montando um programa pelo qual é compartilhado pelas redes sociais e que eu tenho o prazer de receber e, obviamente, dar o compartilhamento necessário. Vamos então iniciar o nosso programa de hoje. Eu convido a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecidos por mais um dia que se finda, por essa semana que transcorre, pela oportunidade da reencarnação, esse grande carro que permite a nossa evolução. Dessa maneira, estendemos as nossas vibrações a todos aqueles que estejam em desesperos, desalentados, que estejam com medo, que estejam enfrentando essa situação atual como tantas outras, e que muitas das vezes sequer temos noção do que se passa do outro lado do muro de nossas casas. Que as bênçãos de Nossa Maria Santíssima, que o amor desse coração de mãe possa estender por todos esses, principalmente nossos irmãos suicidas. Por isto,
Rogamos as bênçãos do nosso Mestre Jesus, a inspiração, a orientação, e que Ele possa nos abençoar hoje e sempre, e que assim seja. Nós começamos hoje o nosso programa, antes de entrarmos nas perguntas, com uma mensagem intitulada O Consolador Prometido. O Espiritismo é o Consolador Prometido e, por isso, como espíritas, temos a obrigação de desenvolver a sua essência dia após dia, consolando e não semeando por onde formos o desespero ou ideias que não se aliam a essa doutrina de amor. É preciso entendermos que os espíritos não definem datas, não pregam desesperos anunciando catástrofes e muito menos conduzindo as pessoas através de mensagens a qual delas nascem muito mais confusão do que esclarecimento. O espiritismo é a fé raciocinada e os bons espíritos, os espíritos superiores que governam o mundo, em suas diversas culturas, hão de espalhar sempre o amor e a caridade, a vontade de vencer, de olhar para o futuro. Por isso, quando chegar até nós qualquer frase, qualquer mensagem que diga-se espírita, é preciso, antes de tudo, analisar e verificar que se não traz em sua essência de consolação e de amparo espiritual. Talvez estejamos abraçando ideias falsas, a qual não estão com Jesus. O Espiritismo é esperança. Assinado Frederico. Essa mensagem foi recebida através da psicografia do médium Júlio Carvalho pelo Instituto Espírita do Amor em 16 de julho de 2017. Iniciando então os nossos trabalhos, é bom que se diga que, devido às vezes o tom mais íntimo ou pessoal das perguntas, foi pedido por diversas pessoas que não houvesse a identificação delas. Portanto, assim como no programa passado, nós vamos omitir as pessoas que enviaram as perguntas. E também é bom que se diga que muitas vezes nós recebemos várias perguntas com o mesmo teor, então nós a agrupamos por semelhança, visto que geralmente as respostas cabem em todas elas. Segundo o que nós recebemos, nós buscamos as respostas sempre na doutrina espírita, na literatura espírita, e também junto a especialistas ou fontes seguras de pesquisas que qualquer um pode ter acesso através da internet. Porque a nossa intenção é trazer sempre a melhor resposta, com o melhor embasamento, com a intenção de, como diz a mensagem do Espírito Frederico, de consolar, de orientar, sempre à luz do Evangelho de Jesus. A nossa primeira pergunta, quem mandou diz: uma amiga que é diarista está impossibilitada de trabalhar e, portanto, não está recebendo nenhum dinheiro, e o resultado é que ela já começa a ter problemas em casa, faltando comida e as crianças em início de passar fome. Como a lei de reencarnação explica essas dificuldades que as pessoas estão passando, principalmente nesse momento de isolamento social? Veja bem, primeiro que falar de reencarnação não daria nenhuma palestra, daria um seminário de algumas horas. Mas é importante que a gente tenha uma noção do conceito básico do que seja a reencarnação. Então, separemos a pergunta em duas respostas. Muitas vezes, nós nos deparamos com determinadas situações na vida que levam aqueles mais descrentes a questionar a justiça de Deus. Às vezes são calamidades que assolam populações inteiras, países inteiros. Outras vezes são situações que atingem pessoas de maneira individual e muitas vezes silenciosa. Por exemplo,
Dia desses circulou pelas redes sociais um vídeo de uma criança, talvez ali com no máximo 4, 5 anos de idade, sem as 2 pernas e sem os 2 braços. E deitado no chão, brincando com a bola de maneira bastante ágil. Há pessoas que veem aquilo e se assustam. Outras vezes nós percebemos, como recentemente em Jataí, crianças que nasceram já com problemas gravíssimos de saúde, necessitando de transplante em alguns dias, no máximo em semanas, para poder manter a vida. Ou até mesmo, nós vemos crianças que nascem desprovidas de qualquer estrutura familiar ou social que lhe permita uma vida mais digna, e são lançadas desde cedo à fome e à extrema pobreza. Muita gente, como eu disse, vendo situações como essas, pergunta, afinal de contas, por que Deus permite esse tipo de coisa? Bom, Deus permite porque esse tipo de coisa faz parte de uma lei universal que a doutrina espírita intitulou de lei de causa e efeito. Jesus apresentou essa lei há 2000 anos, lá no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, quando, ao ser dado a voz de prisão, Simão Pedro, que era bastante esquentadinho e que invariavelmente andava com uma adaga, saca a adaga e corta a orelha do soldado Malco. Jesus, então, placidamente pega aquela orelha, coloca no lugar, fazendo a sua recomposição, por assombro de todos praticamente, e ali ele repreende Simão, dizendo, Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus apresentou essa lei e, infelizmente, até hoje, 2000 anos depois, muita gente não compreendeu. No entanto, ao contrário também que muita gente imagina, a lei não é de cobrança. A pessoa não tem que pagar nada. A lei é de amor, ela é uma lei de reparação. Não precisamos necessariamente passar por dores, por sofrimentos, porque Deus não ganha nada em nos ver amputados, acamados numa cadeira de rodas. Na verdade, isso pode ser substituído, ou às vezes até aplacado, se nós praticarmos uma outra lei, que se chama lei de amor. Joana de Ângeles teve o ensejo de dizer, o bem que se faz apaga o mal que se fez. E o próprio Simão, ao qual Jesus orientou a guardar a espada, em sua primeira carta, no capítulo 8, no capítulo 4, aliás, no versículo 8, diz, o amor encobre a multidão de pecados, mostrando que Deus nos dá uma oportunidade para que nós possamos fazer a reparação de maneira diferenciada daquela que muita gente imagina. O problema é que muitas vezes a nossa ganância, o nosso egoísmo, a vaidade, principalmente o nosso orgulho, nos impede de praticar a lei de amor. Daí vem a dor. E geralmente são os espíritos mais endurecidos moralmente que são aqueles que enfrentam as situações mais doridas, devido às suas recusas de sair daquela cristalização e da dureza dos seus corações. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e justiça, se utiliza de todos os expedientes, de todas as situações, para promover a evolução. Quando alguém necessita, dentro da lei de causa e efeito, de enfrentar determinadas situações de dor ou sofrimento, Deus permite que haja uma reparação, mas permite também para que haja o despertamento da compaixão e da caridade naqueles outros que acompanham as situações de dor do seu próximo. Ele dá, através dessa dor, a oportunidade de acolhimento e de auxílio. Quantas e tantas pessoas se mobilizam para ajudar outras em situação de sofrimento, quando são acolhidas por calamidades, por doenças, por reveses da vida. Muitos fazem isso já por amor, por caridade, demonstrando que já amadureceram espiritualmente, que entenderam o que é viver em humanidade. Infelizmente, outros que ainda vão por aquelas modinhas,
ou que fazem caridade apenas para se projetar nas redes sociais, também são oportunizados e aproveitados por Deus, porque na verdade, mesmo não fazendo do fundo do coração, já estão vivendo os pródromos da caridade, que no futuro, com toda certeza, dará frutos de amor e de benevolência. Portanto, situações de calamidades, de guerras ou de pandemias como essa que nós estamos vivendo são, na verdade, um prato cheio de oportunidades de socorro, de assistência e de amadurecimento espiritual. E devemos fazê-lo sempre. Madre Teresa de Calcutá teve a oportunidade de dentro do seu evangelho. Por isso que se faz necessário, quando se vê uma situação como essa de Arista, que nós nos mobilizemos para ajudar. Que não fiquemos esperando apenas o poder público, que, claro, se mobiliza também para fazer dentro das suas obrigações legais e dentro do que a lei permite, o que dá para fazer. Mas nós outros precisamos sim arregaçar as nossas mangas, sair um pouco da nossa zona de conforto e auxiliar, porque isso faz parte da vida em sociedade. A nossa segunda pergunta, a pessoa que enviou disse: existem pessoas que querem comparar o seu sofrimento, principalmente nesse momento, com pessoas que estão passando por algo muitas vezes pior. Isso ajuda do ponto de vista psicológico? O que ela está dizendo? Ela está perguntando se ajuda do ponto de vista psicológico aquelas pessoas que ficam comparando o sofrimento de alguém com o sofrimento de alguém que está em situação muito pior. Bom, do ponto de vista psicológico, eu não saberia dizer se ajuda, até mesmo porque, quando a gente fala de ponto de vista psicológico, nós temos que entender que cada pessoa guarda uma maneira diferente de olhar ou entender um problema. Por exemplo, o que para mim é algo grave e hediondo, para o Claudinho que está ali do lado, pode ser uma coisa tranquila. E isso faz com que ele desconsidere ou até minimize determinadas situações de sofrimento que foi apresentada a ele, porque ele leva o que leva, aliás, a um efeito totalmente inócuo desse tipo de comparação. O que quer dizer que se eu fizer alguma comparação com ele, ele pode achar que não vale tanto, porque na verdade aquilo para ele tem um outro valor. Porém, do ponto de vista moral, eu tenho certeza que pode fazer um grande bem. Mas não exatamente no sentido de comparar, mas se permitir conhecer as mazelas do próximo, para que se possa mensurar se o seu sofrimento realmente é grande, ou até mesmo se pode ser chamado de sofrimento. Digo isso porque existem situações onde pessoas psicologicamente infantis tendem a querer total atenção para os seus problemas, o que as levam a viver reclamando, lamentando e puxando a atenção para si próprias. Geralmente, pessoas com esse perfil psicológico não toleram de maneira nenhuma que terem os seus problemas comparados com outros maiores, porque, na verdade, elas não querem solução dos seus problemas. O que elas querem, na verdade, é chamar a atenção para si. Sabe aquele pedinte que, às vezes, nós vemos invariavelmente em algumas cidades, com uma ferida na perna, com um machucado, e que ele se nega a um atendimento médico ou a cura daquele machucado? Ele se nega porque, na verdade, ele precisa daquele machucado como fonte de renda. Muitas vezes, pessoas precisam dos seus problemas e não aceitam a comparação porque eles precisam daqueles problemas para chamar a atenção para eles. Mas é necessário, às vezes, essa comparação para nos tirar dessa zona de conforto que, na maioria das vezes, nos causa muito mais mal do que tranquilidade. Eu nunca me esqueço, quando eu era bastante criança, e eu acho que toda criança já passou por isso, eu tinha enjoeira para comer algumas coisas,
e tinha nojinho de outras, e não gostava disso ou daquilo, e era muito seletivo. E por um motivo qualquer que eu não me recordo, nós, a família, meu pai, minha mãe e meus irmãos, fomos até Rondonópolis, no Mato Grosso, onde lá moravam uns amigos muito queridos dos meus pais. E passeando pela rua, nunca me esqueço disso, quando, numa subida, meu pai estacionou o carro na guia, coincidentemente com o sinal fechado, e me mostrou do outro lado, na diagonal da rua, numa esquina, falando assim: meu filho, presta atenção naquilo. Quando eu olhei, um senhor de meia idade, que estava abrindo uma lata de lixo, e ele se curvava sobre aquela lata de lixo, quase que sumindo parte da cabeça lá dentro, e voltava com algumas coisas na mão, que ele olhava, umas ele limpava na roupa, outras ele mexia e comia. Meu pai, com muita amorosidade, ele não fez comparação, ele não chamou atenção, ele simplesmente mostrou e permitiu com que nós acompanhássemos aquilo por alguns momentos. Nunca mais eu reclamei de comida ou de nojinho de alguma coisa. Então, às vezes, é sim necessário que nós saiamos da nossa bolha para conhecer situações de outras pessoas e poder mensurar se realmente os nossos problemas são problemas, se realmente o nosso sofrimento é sofrimento. A próxima pergunta, ela veio de uma maneira que eu entendi que ela se desdobrava em duas outras perguntas. A pessoa que mandou diz: moro sozinha e nesse momento sinto muito mais falta de ter um membro da família comigo. Meu sofrimento torna-se maior ao ver se aproximar um feriado e eu estar impossibilitada de viajar para ver os meus familiares. Aí vem a primeira pergunta: como lidar com a ausência dos familiares próximos? E a segunda: como não sobrecarregar o namorado na tentativa de suprir sua carência de família nesse momento? Bom, vamos separar em duas respostas as duas perguntas. Em relação à primeira pergunta, para sua colocação, subentende-se de que você mora em cidade diferente da sua família. Se for isso mesmo, precisa compreender que nós não estamos isolados para sempre. Nós não estamos afastados dos nossos entes queridos por essa situação que, por mais longa que ela seja, vai ser passageira. E logo, com toda certeza, nós poderemos nos abraçar e conviver novamente. Graças a Deus, nós vivemos um momento onde a tecnologia nos permite a aproximação virtual, que, claro, não é a mesma coisa, mas ainda assim é muito melhor do que o isolamento total. Portanto, sugiro que, inicialmente, tente reprogramar sua mente para ver essa situação como passageira. Com toda certeza, isso vai te ajudar a lidar mais com esse afastamento. Segundo, seria bom se você tentar ocupar ao máximo o seu tempo e a sua cabeça com atividades úteis e, de preferência, atividades nobres. Isso certamente vai ajudar a tirar o foco da solidão momentânea, repito. E terceiro, seria muito bom exercitar o agradecimento a Deus. Mas veja bem, agradecer a Deus. Eu falo isso porque tem aí uma modinha, uma corrente materialista que infelizmente ganha até as lides espíritas, que prega o agradecimento ao universo. Fala assim, porque desconhece que, na verdade, nós somos parte desse universo. E agradecer ao universo seria a mesma coisa que agradecer ao dedo do pé ou ao nosso cotovelo. Nós devemos, sim, sermos gratos, mas ao Criador, a Deus. Portanto, sugiro que sempre que bater essa dor no distanciamento da sua família, erga seus pensamentos ao Pai e agradeça por ter a sua família que, mesmo distante, você ainda tem encarnada. E aproveite para igualmente agradecer por esse momento de aprendizado. Porque o que ocorre com a maioria das pessoas é não observar o valor da família quando a gente está bem, quando as coisas estão correndo de maneira tranquila,
ou não aproveitar ao máximo as oportunidades de convivência familiar, em detrimento dos gozos mundanos, da juventude, o do que a vida nos convida. Daí, quando se perde ou se afasta, sente-se muito esse tipo de dor. Agora, por isso que nesse momento, nós devemos ver o aprendizado, voltar o nosso olhar para a oportunidade de sair dessa pandemia muito mais amadurecidos em relação aos valores familiares, que nos permitirá aproveitar muito mais a nossa família e nos fortalecer com isto. A sua segunda pergunta, quando você pergunta como não sobrecarregar o namorado na tentativa de suprir a sua carência de família nesse momento, bom, é fundamental entender que o namorado, que a namorada, que o parceiro, que a parceira, devem ser nossos companheiros e jamais os para-raios das nossas. Já essa pessoa é obrigada a suportar ou suprir nossas carências. E nem muito menos as atitudes que geralmente são grosseiras, que são geradas por essa condição psicológica. Se você conseguir superar essa carência com as dicas que nós demos agora há pouco, ótimo. Se não, sugiro que busque a ajuda de um profissional da área de psicologia. Mas jamais, repito, sobrecarregue o seu namorado ou com toda certeza você vai ficar sem ele também. A nossa pergunta número 4 é um pouco mais complexa. Como tornar esse afastamento social positivo? E tem uma segunda pergunta similar. Como podemos usar esse período de afastamento social para melhorarmos moralmente? Começando pela segunda pergunta, eu pedi a ajuda para o nosso querido Mahatma Gandhi, que cunhou uma frase: temos que nos tornar na mudança que queremos ter. Repetindo, aspas, temos que nos tornar a mudança que queremos ver. Fecha aspas. É uma frase que, de tão simples, ela é extremamente difícil de se colocar em prática. Difícil porque, infelizmente, nós ainda estamos muito acomodados. Nós somos ainda muito procrastinadores, deixando tudo para depois. Mas, infelizmente, não existe milagres. Infelizmente, não existe mágica quando se trata de crescimento. Por exemplo, uma pessoa quando vai para a academia, no objetivo de esculpir o seu corpo de maneira saudável, diga-se de passagem, ele não consegue fazer isso sem esforço, e muito esforço nos seus exercícios. Moralmente, a analogia também se encaixa. E nós podemos iniciar essa grande caminhada da nossa melhoria moral com um grande primeiro passo. Se queremos ser bons e crescer moralmente, devemos começar por tentar nos desapegar dos nossos sentimentos materialistas e mundanos. Claro, de maneira natural, gradativa, mas contínua e persistente. Se nós utilizarmos cada momento que a vida nos oferece, a gente consegue fazer isso com toda certeza. Por exemplo, aprendemos a desapegar do egoísmo servindo as pessoas, ajudando o outro, nas mínimas situações que a vida, repito, nos oferece no dia a dia. Seja cedendo lugar, cedendo a vez, dando lugar numa cadeira de ônibus ou de um banco. Começamos com gestos simples e aos poucos nós vamos ganhando gosto pela coisa e alimentando um grau maior de dificuldade. Em pouco tempo, perceberemos que desaprendemos ou desapegamos do egoísmo. Outros sentimentos não menos prejudiciais e que nós somos convidados cotidianamente a exercitar a melhoria deles, geralmente são a raiva e a mágoa. A medicina moderna anota que esses sentimentos são responsáveis por doenças gravíssimas, como, por exemplo, o câncer. Portanto, a consciência de que nós devemos evitar esses sentimentos e o autodomínio para evitar que eles nos dominem são os primeiros grandes passos para vencê-los e, obviamente, nos melhorar moralmente. Quando alguém nos magoar, quando alguém nos passar raiva, é saudável que inicialmente nós sintamos aquela mágoa, que nós sintamos aquela raiva, mas é muito mais saudável que logo após um tempo muito razoável, nós modifiquemos essa sensação. Façamos tudo para dominá-la, fazendo o que
Paulo de Tarso, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26, anotou: irai, ou seja, sinta ira, fica com raiva. Irai-vos, mas não pequeis, ou seja, fique com raiva, mas não faça nada que pode ser prejudicial a ninguém. Mas não deixai que o sol se ponha sob a sua ira. O que é que ele diz? Sinta raiva, é saudável. Mas não faça nada grave com essa raiva. No entanto, não durma sentindo essa raiva. Ele deu a receita toda. Dessa forma, nos exercitando cotidianamente, passaremos a nos sentir mais leves, com menos estresse, com menos preocupações do cotidiano. A ansiedade vai diminuindo, os riscos de sentimentos depressivos também. E quando a gente menos esperar, podemos dizer que evoluímos moralmente quando estivermos sentindo isso tudo. E nada melhor para esse aprendizado do que o lar. Portanto, não é de à toa que a gente está ali no cantinho do pensamento, dentro dos nossos lares. A pergunta número 5 é um pouco também mais complexa. São, na verdade, 4 perguntas muito similares. Quais os sintomas apresentados durante a quarentena relacionados à crise de ansiedade e depressão? A outra pergunta: o que fazer ao notar esses sintomas? A outra pergunta: o que uma pessoa ansiosa pode fazer para diminuir a ansiedade no período da quarentena? E a outra pergunta: como uma pessoa deve agir ou pensar durante uma crise de ansiedade nesse período de isolamento? Vejamos. Embora em alguns casos nós podemos confundir a ansiedade com a depressão, em outros casos elas podem até manifestar ao mesmo tempo, é interessante entendermos que são transtornos diferentes. Cada uma delas tem suas causas distintas, seus sintomas, embora muito parecidos, mas tratamentos específicos, claro. As duas sempre precisam de acompanhamento profissional. Saber diferenciar a depressão da ansiedade é muito importante, principalmente quando uma pessoa próxima da gente, um familiar ou amigo, esteja com esse problema. É bem comum que uma pessoa depressiva também possa estar ansiosa ou vice-versa. Por isso, fazer esse diagnóstico não é nada fácil. Mas só para que a gente possa direcionar, para que nós possamos ter um norte e um discernimento, os sintomas mais comuns da depressão, embora isso varie muito de pessoa para pessoa, geralmente é a presença constante de pensamentos destrutivos, pensamentos negativos, ideações suicidas, sentimento de culpa, sensação de inutilidade, baixa autoestima, tristeza contínua e principalmente a anedonia, que é a diminuição ou a perda, como o próprio nome diz, do prazer por tudo da vida, pela perda do ânimo, principalmente para atividades cotidianas. Já os sintomas comuns da ansiedade são as preocupações excessivas com o futuro, tensões, medos exagerados, sem aquela condição, capacidade de se relaxar frente a essas preocupações. A sensação contínua de que algo ruim vai acontecer, aquela angústia, muitas vezes confundida com mau pressentimento. Medo extremo de algum objeto ou de alguma situação dorida. Medo exagerado de ser humilhado publicamente. Falta-se controle sobre os pensamentos e as atitudes e principalmente dores físicas. Sintomas físicos como sudorese, taquicardia, dores musculares, cãibra. E o que fazer então ao perceber esses sintomas? Obviamente, procurar imediatamente ajuda. Inicialmente junto a um familiar, um amigo, e em se agravando, a ajuda profissional de qualquer profissional da área de psicologia, das áreas psicológicas. Seja um psiquiatra, seja um psicólogo, seja um terapeuta. Mas aí a pergunta lá atrás também se deu em como evitar a ansiedade. Bom, não existe propriamente dito uma receita de bolo que serve para todas as pessoas. Mas existem dicas que podem ser aplicadas de maneira genérica e que traz com toda certeza grande sucesso para a maioria dos casos. É interessante evitar pensar e falar
principalmente nesse momento, nas doenças, na Covid-19, no vírus, nas coisas que eles podem trazer, porque isso pode gerar uma ansiedade muito maior. Porque vai gerando aquela preocupação com o futuro, tipo, quando isso vai acabar, eu vou morrer, o que vai acontecer? Então é importantíssimo que a gente evite ficar conversando sobre essa situação. Outro ponto importante é a filtragem das informações. Tem pessoas que ficam o dia inteiro colhendo informações na mídia, assistindo jornal, aquela coisa, e isso vai gerando uma ansiedade muito grande. Principalmente porque a mídia, para conseguir a sua audiência, ela trabalha muito com as notícias de maneira sensacionalista. Mas também não é se isolar do mundo sem saber o que está acontecendo. É buscar fontes confiáveis. E, de preferência, eleger apenas um momento no dia para ir lá buscar as informações, saber o que está acontecendo. A terceira coisa é se conectar ainda mais com a família, com os amigos. A interação social, mesmo que virtual nesse momento, ajuda a reduzir o estresse, aumentar a felicidade, fazer com que nós tenhamos bem-estar físico. Mas é hora, repito, de usar o poder das redes sociais para que a gente possa fazer essa interação. É importantíssimo interagirmos com a nossa família dentro da nossa rotina normal. E por falar em rotina, criar uma rotina dentro do dia é extremamente fundamental. Pegar um papel, anotar ali o que você vai fazer durante um dia para que não repita no outro dia e virar aquela rotina doentia. É interessantíssimo, para não dizer fundamental, colocar também as atividades físicas, fazer exercícios, dormir bem e principalmente fazer a meditação. Mas a maior dica vem da nossa mentora Joana de Ângeles, que anota no livro Vida Feliz, no seu capítulo 166, abre aspas, a ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. Grande número de enfermidades se deve à ociosidade mental, ao desânimo, à revolta e às ideias autodestrutivas. Canaliza o teu modo de pensar para as questões agradáveis, salutares, otimistas e viverá sobre o seu reflexo, desfrutando do bem-estar que se irradiará a todos, mimetizando e produzindo paz. São 18 horas e 38 minutos. A nossa sexta pergunta. Como manter a saúde mental das crianças durante o período do afastamento social? Da mesma maneira das respostas anteriores, não existe aquela receita de bolo onde você coloca isso e aquilo, mistura assim e você tem o resultado. Mas existem dicas que podem ser aplicadas de maneiras genéricas e que vai atingir de maneira bastante satisfatória esse objetivo. Nos momentos que as crianças estiverem livres das atividades escolares, porque as escolas nesse momento estão trabalhando principalmente através de atividades online. Nesses momentos, é fundamental que os pais planejem atividades diversificadas, que tenham como objetivo principal a interação social, a partir da interação familiar, e principalmente que sejam atividades que tragam reforços das habilidades cognitivas. Por exemplo, jogos. Embora a preferência dessa nova geração sejam os jogos de videogame, sejam eles via computador, sejam eles via celular, é muito interessante que se resgate os jogos tradicionais, porque eles são extremamente divertidos e que possibilitam novas experiências às crianças e adolescentes que estão acostumados com esses jogos eletrônicos. Além de prazerosos, eles possibilitam a interação familiar, diferente do computador e diferente do celular. E esses jogos também estimulam o aprendizado, a atenção, a memória, a afetividade, as emoções e principalmente a percepção. As brincadeiras criativas também são interessantíssimas nesse momento. Aqueles joguinhos de massinhas, de desenho, de pinturas com lápis. E não pode ficar de fora a leitura prazerosa, tendo os pais como agente principal da escolha dos livros, que deve ser atentado para a faixa etária e principalmente
para o nível de dificuldade segundo os seus filhos. E, finalmente, a atividade ao ar livre. Mas não pode sair por enquanto, ok. Praticamente toda a casa tem um quintal. Aquelas atividades de brincadeira, de correr, de pular, de saltar, que fazem o exercício físico, que também trabalha esse lado hormonal, esse lado de neurotransmissores, que vai trazer para os seus filhos a sensação de bem-estar e de prazer. Pergunta número 7. Qual a importância dos exercícios físicos e do estabelecimento de uma rotina durante a quarentena? Bom, na verdade, a atividade física tem vários benefícios, principalmente quando se trata da saúde mental. Vão desde melhorias na aprendizagem até a prevenção de demências e atenuação dos efeitos do envelhecimento, principalmente do envelhecimento do cérebro. O exercício, especialmente o exercício aeróbico, o chamado cardio, tem efeitos positivos sobre a função cerebral, em várias frentes, principalmente no sistema molecular a nível comportamental. Aumenta a produção de neurotransmissores, que são esses que vão nos trazer sensação de bem-estar, de prazer, melhora a memória, aumenta a concentração, estimula o crescimento de novas células cerebrais, melhora a capacidade de realização de várias tarefas e, principalmente, combate a depressão e a ansiedade. A pergunta de número 8. Qual o lado positivo do coronavírus? O que vai melhorar depois disso? Bom, eu acredito, sinceramente, que nenhuma ação de Deus promove algum tipo de piora. O que é ruim para nós momentaneamente, ou que nós achamos ruim dentro da nossa visão limitada, sempre no futuro nós descobrimos que naquele momento foi a melhor coisa que poderia nos acontecer. Com base nisso, nós podemos afirmar que quaisquer que sejam os resultados, que infelizmente não tem como saber, aqueles que projetam estão apenas especulando, quaisquer que sejam esses resultados, com toda certeza serão positivos e que com toda certeza trarão melhoras para o nosso mundo. Bom, a nossa pergunta de número 9 e a nossa última pergunta do programa de hoje. Muito se tem comentado sobre uma possível crise econômica a nível mundial relacionada à Covid-19. Devido à quarentena, de toda forma, o país pode enfrentar uma crise econômica? A segunda pergunta. Vocês acham que caso a quarentena termine antes do recomendado pelos especialistas, isso poderia agravar mais uma vez uma possível crise econômica no país? Veja bem, é importante a gente entender que uma crise econômica, ela pode vir nesse momento devido a um longo período de fechamento do comércio, o que é uma consequência natural, mas veja bem, um longo período de fechamento do comércio. Mas acima da crise econômica está a preocupação com a vida, e isso é inquestionável, isso é inegociável. No entanto, o maior ou menor tempo de afastamento ou de isolamento social, o maior ou menor tempo de fechamento do comércio, só depende do comportamento de todos nós, do comportamento das pessoas. Infelizmente, falando aqui dos brasileiros, a maioria dessas pessoas ainda não se deu conta dos riscos que seria o alastramento dessas contaminações. Há alguns dias atrás, essa semana mesmo, aqui na Avenida Goiás, em Jataí, parecia muito mais uma véspera de Natal do que um dia de decreto governamental do isolamento social. As pessoas, o que eu tenho observado, não estão frequentando bares, não estão frequentando reuniões, mas estão fazendo festas nas suas casas, chamando famílias, chamando amigos, reunindo ali em 4, 5, 10, 40 pessoas, em festas, em jogos que varam madrugadas adentro. O problema é que algumas pessoas, para não dizer a maioria, ainda não se dão ao trabalho de buscar informações. Não pararam para pensar que se a coisa fosse apenas uma gripinha,
Se a coisa fosse uma situação onde, por exemplo, todo mundo vai pegar, então não tem nenhum problema, você acha que o mundo não teria parado? Se isso fosse apenas uma gripinha, o mundo todo não estava parado. Eu tenho um aplicativo que eu acompanho os voos online, ou seja, em tempo real no mundo inteiro, e é de dar pena, é de ficar desolado observando que no máximo 20% da frota mundial está no ar nesse exato momento. O problema é que a desinformação é tanta que até hoje, com todo o volume de campanhas de esclarecimento que a mídia tem propagado por aí, ainda existem, aliás, pessoas que questionam por que um tipo de comércio está aberto, por que o outro tipo de comércio está fechado, fazendo piadinhas que se vai haver contágio assim, pode se fazer daquele jeito. É como se diz por aí, né? Nesse momento, a ignorância e a informação são muito mais graves do que a Covid-19. No entanto, se todos colaborarem, se cada um fizer a sua parte, o afastamento social deve ser flexibilizado com controle e o comércio volta a girar a economia, afastando o risco de uma recessão. O problema é que precisa da coletividade. E, infelizmente, países como os europeus não pensaram assim. É interessante a gente observar que talvez nós somos, hoje no Brasil, aliás, nós seremos amanhã, o que a Europa é hoje. Muitos negligenciaram os avisos da ciência. Muitos não deram atenção aos pedidos de cuidado. E hoje estão tendo o verdadeiro isolamento social imposto por lei. Lá sim estão correndo graves riscos de uma crise econômica. Lá sim estão tendo números altíssimos de morte por dia, porque muitas pessoas não entenderam é que o problema não é que todo mundo vai se contagiar. O problema é que se houver uma contaminação em massa, não vai ter leito suficiente para atender todas essas pessoas. E talvez, infelizmente, será necessário que um familiar dessa pessoa, um ente querido, chegue no hospital com essa gripinha e tenha uma negativa de que os leitos estão ocupados com outras pessoas que tiveram. Aí talvez a dor faça acordar. Eu agradeço sinceramente a participação de todos. Agradeço pela paciência de estar aqui participando e retransmitindo o nosso programa, que se encerra por aqui e nós já estamos recebendo perguntas para o próximo programa, tendo o tema totalmente livre, porque eu acho bastante interessante nós abrirmos, já que o programa fala das coisas do cotidiano, para que a gente possa discutir esse leque enorme de situações e condições que todos nós, sem nenhuma exceção, vivemos ou que estamos a viver. Vamos chamar agora uma música para que a gente possa aplacar um pouco, amenizar um pouco esse clima pesado, e depois os nossos comerciais. Rogamos a Deus a bênção, o amparo para cada um de nós. Louvemos a Deus pelo nome do qual encerramos o nosso programa de hoje. Que Jesus possa nos iluminar e abençoar hoje e sempre. Que assim seja e muito obrigado. Boa noite.